Olá, sou o reverendo Jair de Almeida Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória, e hoje, nesse momento bíblico, nós vamos dar uma olhadinha na quarta e na quinta bem-aventurança, dando sequência ao estudo que nós já iniciamos. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, suplicamos a Ti que fale ao nosso coração nesse momento, tornando-nos, ó Deus, sensíveis à Tua voz, que o nosso coração seja como terra fofa, preparada, ó Deus, para a semeadura da Tua palavra. Assim, ó Deus, abençoa-nos com a compreensão. Abençoa nossos familiares, todas as nossas necessidades. Nós oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Bom, o texto que nós temos para expor, vamos colocá-lo aqui para que possamos ler. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, 6 e 7. Então, primeiramente, começando com os que têm fome e sede de justiça. Nós vemos que ser um bem-aventurado significa ser um portador de uma felicidade que não é meramente humana. Não é ganhar sozinho na supercena acumulada depois de 4, 5 sorteios. Não é uma felicidade de simplesmente ver concretizado no mundo as nossas maiores vontades e anseios. Essa felicidade da bem-aventurança, ela é essencial, ou seja, ela se torna parte central daquele que crê em Jesus Cristo. Não é uma coisa momentânea, não está ligada a qualquer fato desta terra, qualquer coisa do dia a dia, mas sim a certeza da vida eterna. A verdadeira felicidade significa uma ponte para além da morte. É a consciência que se tem de que se vive eternamente em Jesus Cristo. E não é também um paraíso concebido pelos homens. Não é a materialização desses anseios dos homens por toda a eternidade. É estar com Deus, junto de Deus, para todo sempre. E essa experiência do paraíso, vamos dizer, já começa aqui, na presença de Deus. Eu começo a experimentar o paraíso, a vida eterna, nesta terra, à medida que eu me entrego completamente a Deus, a Cristo, no relacionamento com Ele. Então, percebam como isso é intenso e transformador. Isso não é uma alegria que passa, isso não é uma mera emoção causada por algo positivo. Isso, de fato, é uma nova vida, uma nova forma de existência, é uma forma diferente de encarar, de ler todas as coisas, porque agora Deus está no centro de tudo. Como o apóstolo Paulo disse lá no capítulo 11 de Romanos, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É assim que vive o salvo, é assim que é a nossa felicidade. Bom, agora, nós vemos a felicidade associada àqueles que têm fome e sede de justiça. Então, essa felicidade eterna agora é indicada especificamente para essa ideia, ter fome e sede de justiça. Então, reparem que nós utilizamos palavras muitas vezes esvaziadas do seu conteúdo, né? De um conteúdo mais pleno, vamos assim dizer, né? A fome, quando nós falamos de fome, ela tanto pode indicar no nosso uso uma falta de alimento ocasional, aquela sensação do costume de comer todos os dias, ou então alguma coisa desesperadora, é estar faminto. No inglês, por exemplo, nós temos o hungry, que é a fome comum do dia a dia, mas o starvation é o estar faminto, é estar desesperado por comida. E a força do termo grego que Mateus utiliza aí tem exatamente esse segundo significado.
fome não é apenas essa falta momentânea de comida. Ah, não consegui almoçar hoje. Ah, não almocei ainda. Mas é realmente estar alguns dias sem comer. Segundo especialistas, esse tipo de fome você começa a sentir depois de uns 3 dias sem comer nada. É aquele estágio quando, por exemplo, se você estiver perdido no meio da mata, você se joga em cima de um animal, o mata com as próprias mãos, e se não tiver como cozinhá-lo ou assá-lo, você o come cru. Isso é fome. E sede, podemos dizer, é a mesma coisa, só que depois de um dia, 2 dias, sem ingerir qualquer coisa que tenha líquido ou o próprio líquido, nós nos tornamos assim também exasperados, desesperados por qualquer coisa que possa saciar a sede. Então vejam que a força daquilo que Jesus está falando não é uma coisa que nós podemos passar sem. Ah, eu posso passar um dia sem almoçar, não vou morrer por causa disso. Mas está falando de algo vital, algo que, de fato, a nossa vida depende. Eu estou sem comer, eu estou sem beber. É esse desejo de saciar desesperadamente algo que nos aflige. Então, vejam a força do argumento. Felizes de fato, experimentam esta alegria transformadora de crer em Deus, essa mudança completa de vida, aqueles que desejam desesperadamente a justiça de Deus, que têm fome e sede de justiça. Então, reparem que esta fome e sede está atrelada no ensinamento de Cristo ao desejo ardente, vital por justiça. Que justiça seria essa? Essa justiça, ela se aplica não apenas a um desejo de justiça pessoal, apesar de que esta seria, vamos dizer, uma primeira aplicação ou evidência. Não é a justiça pessoal meritória, de você querer, diante de Deus, deixar Deus em dívida para com você. Jamais pense algo assim. Nós nunca, jamais colocaremos Deus em dívida para conosco. Nós é que temos uma dívida do tamanho da eternidade com Deus e jamais poderemos pagá-la. Então, não é esse tipo de ideia, mas uma justiça pessoal no sentido de santidade, de buscar viver o melhor possível, de forma obediente a Deus, sermos o melhor para Deus, sem qualquer orgulho, sem qualquer arrogância, sem querer olhar para o lado e achar que somos melhores do que o outro porque estamos fazendo alguma coisa. Não é esse pensamento. Mas é querer nos dedicar a Deus em gratidão eterna, vivendo para Ele. Todo aquele que conhece Deus, que conhece Cristo, ama a palavra de Deus, quer viver por ela, reconhece que a palavra de Deus, nela estão os princípios de justiça, e a sua vida, então, passa a ser pautada por esses princípios. Então, é algo, veja, transformador, algo que modela a nossa vida. Nós amamos Deus e por isso amamos a palavra de Deus, que é o meio pelo qual Deus se faz conhecido a nós. E nós, então, vivemos assim. Queremos viver a justiça de Cristo, viver a justiça que conhecemos nas Escrituras. No entanto, reparem, diz a bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas nós não conseguimos alcançar o padrão de Deus, que é simplesmente a perfeição. Viver a lei perfeitamente, apenas Adão antes da queda poderia, e Cristo, que é o próprio Deus encarnado, em quem não havia pecado. Mas nós não conseguimos viver a lei dessa forma, embora desejamos, embora faz parte da fé daquele que realmente conhece a Deus, querer ser perfeito para Deus.
mas ele sabe que ele não conseguirá. Não é o querer ser perfeito com base nas próprias forças, querer de alguma forma impressionar Deus, mas é a consciência de que nós somos falhos e não conseguimos de fato. Então, como poderemos ser saciados por uma justiça que nós jamais poderemos experimentar nesta terra? Aí é que está também a própria agência de Cristo. Na sequência de Mateus, aqui ainda no capítulo 5, Jesus vai dizer: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Por que Jesus precisava cumprir? Por nossa causa. Reparem que a obra de Cristo não foi apenas morrer por nós, se podemos dizer apenas, né? Mas também viver por nós. Isso significa que, quando Jesus morre, ele paga a nossa dívida. Ele nos substituiu na morte. Mas isto paga uma dívida, mas nós não temos justiça. Nós precisamos da justiça para sermos salvos. E a justiça é conquistada na vida de Cristo. Jesus cumpre toda a lei no nosso lugar. E essa perfeição da lei, ele transmite para nós, a todos os que creem, portanto. Então, reparem que, quando nós, então, cremos em Cristo, o nosso coração se desperta e se inclina para a lei, para a palavra de Deus, para tudo o que é correto, justo e verdadeiro. Mas, pelos nossos próprios esforços, não conseguimos chegar ao padrão da lei. Nós tropeçamos, nós pecamos. No entanto, a felicidade, esta felicidade da salvação, se manifesta exatamente nesse desejo que, embora não seja cumprido pela nossa própria força, pelos nossos méritos, nós somos saciados na justiça que temos em Cristo. Então, esta fome e essa sede de uma vida santa, embora não encontrem em nós a satisfação, encontrem em Cristo. O que nos consola e nos conforta é saber que, mesmo não conseguindo, mesmo com todas as nossas forças, sermos perfeitos para Deus, a perfeição de Cristo nos é atribuída. Então, nós somos fartos. Nós recebemos a justiça de Deus, a justiça de Cristo, e assim somos justificados. Então, reparem como isso é algo maravilhoso e como isso, de fato, expressa justiça. Mas vejam a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, vejam, a mesma felicidade está sendo aqui enfatizada. A felicidade fruto da salvação, da vida eterna, de ter Deus na própria vida, de viver para a glória de Deus. Mas agora o que é indicado é a misericórdia. É interessante que essa palavra, pelo menos no português, ela é a junção de duas palavras do latim, miserere, cardia ou cordia, que quer dizer miséria e coração. Ou seja, um coração que se compadece da miséria. E essa é uma boa tradução do termo grego, porque indica ação. A misericórdia, ela é extremamente ativa. Não é uma coisa contemplativa ou meramente emocional. Então, reparem como que as emoções, elas substituíram as virtudes e, dessa forma, corromperam as virtudes. Porque muitas vezes nós nos alegramos e nos satisfazemos em simplesmente sentir alguma coisa em relação à necessidade do outro. Então, eu olho para alguém que está em necessidade, o meu coração dói. Que lindo! Não fiz nada. Mas eu vou para casa feliz da vida e cheio de nobreza, porque o meu coração se doeu ao ver a necessidade do meu próximo. Mas nada fiz. Então, é muito importante entender que sentimentos desacompanhados de atitudes não passam de hipocrisia. É uma forma de fazer com que a minha consciência fique tranquila, mas é tapar o sol com a peneira, porque de fato sei que nada fiz.
Então, a misericórdia, ela é extremamente ativa. É você se doer pela situação de outra pessoa e fazer alguma coisa para ajudar. Isso é misericórdia. É um coração que se compadece da miséria alheia. Né? Reparem que as bem-aventuranças começam a se cruzar. Né? A bem-aventurança que nós vimos antes dessa, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, consideremos como o topo da montanha. Então, antes nós vimos bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E chegamos ao topo do monte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora vamos começar a descer o monte. A primeira que nós pegamos, que é essa que estamos expondo, os misericordiosos, ela se cruza com a primeira. Bem-aventurados os pobres, humildes, mendigos de espírito. E isso é uma coisa muito interessante de reparar, porque jamais eu seria um misericordioso se eu primeiro não reconhecer a minha própria miséria. Se eu não souber em mim mesmo o que é a falta, o que é até mesmo a existência do pecado e tudo aquilo que o pecado trouxe ao mundo, que é a miséria. Por isso, bem-aventurados os humildes, que nós vimos que são os pobres de espírito, os pobres espirituais, aqueles que reconhecem que precisam em tudo de Deus, não apenas para a vida física, mas também para a vida espiritual, que reconhecem todas as suas fraquezas, falhas, pecados e necessidades. Então, apenas essa pessoa vai poder ser misericordiosa. Só ela, então, por viver, saber o que é isso, saber o que é a falta, saber o que é a necessidade, e reparem que aqui não estamos falando de bens materiais. Uma pessoa que seja rica, mas que conhece verdadeiramente a Deus, ela também conhece a sua miséria. E ela é apta a ser misericordiosa, porque não é apenas uma miséria material, é uma miséria existencial, de corpo e de alma. E em tudo isso, para o corpo e para a alma, precisamos de Deus. Não importa se eu tenho uma conta astronômica no banco ou se eu não tenho nem conta no banco porque não tenho dinheiro para pôr lá. É a mesma miséria, o homem é igual. Então, a felicidade da primeira bem-aventurança está em reconhecer isso diante de Deus para depender exclusivamente dele. Quando nós chegamos nesta, que é a primeira ao descer, nessa figura de estar descendo o monte agora, bem-aventurados os misericordiosos, esses misericordiosos são capazes de enxergar a miséria e se compadecer da miséria do outro, exatamente porque reconhecem a própria miséria, vivem a própria miséria existencial diante de Deus, sabem que precisam de Deus, estão na condição de necessitados diante de Deus, assim como aquele que ele está vendo precisa de alguma coisa. Um arrogante, um orgulhoso também ajuda os outros, mas ajuda para si mesmo, para que ele se sinta grande, um provedor, um semideus, talvez um próprio Deus para si mesmo, alguém que de alguma forma tem poder para resolver os problemas dos outros. Mas aquele que conhece verdadeiramente a Deus não pensa assim. Ele se vê como fraco, como falho, como imperfeito, como um pecador, miserável, mas que tem tudo em Deus. Deus é o seu tudo. Deus preenche a sua vida e Deus o usa na sua miséria, na sua pequenez, para ajudar os outros. Então, é na humildade, em toda a humildade. Né? Nós falamos já na exposição da primeira bem-aventurança, como que a humildade é central à experiência cristã. Como dizia Agostinho, que são 3 as virtudes do crente: humildade, humildade e humildade. Essas são as virtudes principais do crente, que na verdade é de fato isso. Aquele que crê em Deus, ele experimenta a sua pequenez, percebe o quanto é pequeno. É exatamente o que diz Jesus na primeira bem-aventurança.
a felicidade de perceber a própria miséria, a própria pequenez, para se depender de Deus em tudo. E assim estamos aptos a ser misericordiosos. O nosso coração vai se doer diante da miséria do próximo e vamos ser levados a ajudá-lo. E isso é muito importante, a ação. E diz a bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, reparem que Deus responde com misericórdia a todos aqueles que usam de misericórdia. Mas devemos entender que não é uma troca. Aquele que conhece a Deus já foi alvo da graça de Deus, já foi transformado por Deus e continua a cada dia sendo transformado por Deus. E é Deus quem o habilita, portanto, a exercer misericórdia. Não é alguma coisa de méritos humanos, como se a capacidade fosse simplesmente minha. Se fosse só eu, desassistido de Cristo e do seu Espírito, seria pura arrogância. Eu faria por mim, para mim mesmo, porque eu gosto de ajudar alguém naquela ocasião, assim quis. Mas se eu sou nascido de Deus, eu ajudo para a glória de Deus. E nessa dinâmica de me dedicar aos outros, Deus costumeiramente, constantemente, está também exercendo misericórdia na minha vida. E isso de todos os meios possíveis. Até mesmo através de pessoas que você não conhece. Uma vez, eu estava com a família, crianças pequenas na época, e até o cachorro estava no carro. Era um dia de pouquíssimo movimento numa estrada, próximo a Curitiba, e o pneu do carro furou. Não tinha ninguém na estrada. E, aliás, não tinha nem acostamento naquele pedaço, mas logo que eu olhei para frente, eu vi que tinha uma carreta parada na pista que abre para ultrapassagem, né? Então, parei na frente da carreta e fui tirar toda a bagagem para poder trocar o pneu. Quando eu tirei tudo, levantei o carro, tudo, a chave de roda estava espanada, não conseguia trocar. Então, fui para a frente da carreta, que tinha parado o carro bem na frente para proteger o carro ali, porque não tinha estacionamento, não tinha acostamento. Olhei e vinha vindo uma picape. Fiz sinal com a chave de roda, era um casal. Eles diminuíram, olharam, viram que estava eu, mais esposa, filhos. Então, pararam bem na frente do carro. O homem desceu, não disse nenhuma palavra, desceu com a chave de roda, pegou a chave de roda do carro dele, foi lá, trocou o pneu para mim, subiu no carro, não disse uma palavra. Eu só disse obrigado, muito obrigado, e foi embora. Então, vejam, um desconhecido que eu nunca vi na minha vida, foi usado por Deus numa situação que eu precisava. Deus usa de misericórdia para com o seu povo. Essa misericórdia é o compromisso de Deus de abençoar o seu povo, conforme a vontade dele, conforme os propósitos dele. Então, de novo, não é que vamos usar de misericórdia para com os outros para garantir que Deus faça misericórdia para comigo. Não, ele já faz, ele já tem feito. E, na verdade, quando eu ajo por misericórdia, é até mesmo a evidência de que eu já tenho recebido misericórdia de Deus. Eu sou um filho de Deus, sou cuidado por Deus, e Deus, assim, vai adiante de mim e comigo, e faz cumprir o seu propósito em minha vida. Eu tenho recebido os favores de Deus, eu tenho recebido das misericórdias de Deus. O fato de indicar um futuro alcançarão misericórdia, certamente também indica a própria salvação, a consumação da salvação, né? No último dia, ir para o céu, a ressurreição final, mas já tem um começo nesta vida, nessas obras da providência de Deus ao cuidar de cada um de nós. Então, são verdades belíssimas que nós temos expostas por Jesus Cristo e mostram a vivência da nossa felicidade.
somos bem-aventurados, porque cremos eternamente em Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração por esse momento, ó Deus, onde podemos estudar a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que em nós haja sempre essa fome e sede de justiça, de querermos, ó Deus, viver para a tua glória, de amarmos a tua palavra, nos alimentarmos dela, querermos sempre, ó Deus, a justiça. E assim, ó Deus, olhar para a nossa vida e perceber que, embora não consigamos ser perfeitos, porque é isso que gostaríamos de ser para o Senhor, nós nos saciamos na justiça de Cristo. Também, ó Deus, ajuda-nos a exercermos sempre misericórdia. Nós, ó Deus, que costumeiramente, constantemente recebemos dos teus favores, da tua misericórdia para com os teus filhos, e temos garantido, ó Deus, a misericórdia final, que nós, ó Deus, assim, possamos refletir este mesmo cuidado, assistindo aqueles, ó Deus, que têm dificuldades, passam por problemas, precisam, ó Deus, de algum tipo de ajuda. Que nós, ó Deus, assim nos disponhamos e sejamos usados pelo Senhor para a tua honra e glória na vida daqueles que necessitam. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.